Olá, tudo bem? Estamos de volta na terceira e última parte da lição As Boas Novas do Evangelho. Esta lição faz parte do módulo 3 do curso Deixe a Bíblia Falar. E o módulo 3 tem como tema Deixe a Bíblia Falar sobre a identidade e obra de Jesus Cristo. Temos visto nesta lição que o sacrifício de Jesus Cristo nos substitui. Deus, por causa de sua justiça, exige que o pecado seja punido, que o pecado seja castigado, mas a sua misericórdia pede o perdão ao pecador. O pecado, embora tenha criado um abismo, uma separação, um distanciamento entre o homem e Deus, a morte de Cristo na cruz construiu a ponte. A morte de Cristo na cruz significa castigo e perdão. Cristo sofreu o castigo, nós recebemos o perdão. Jesus veio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso foi que Jesus veio. Então, o que é o Evangelho? Quais são as boas notícias, as boas novas do Evangelho? Salvação, perdão, vida eterna. E a Bíblia diz isso com todas as palavras em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, onde está escrito, Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação, ou para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. O que é o Evangelho segundo esta passagem? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa deve ser a principal mensagem daqueles que hoje se colocam como professores ou pregadores da palavra. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é perdão dos pecados. Essa é a principal mensagem do Evangelho, perdão dos pecados. E foi isso que os apóstolos ofereceram ao povo por meio da pregação no primeiro século. Por exemplo, como lemos em Atos capítulo 3, versículo 19, onde está escrito, Atos capítulo 3, versículo 19, onde está escrito, portanto arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Por que é que uma pessoa deve arrepender-se e voltar-se para Deus? Com que propósito, objetivo uma pessoa deve arrepender-se e voltar-se para Deus para alcançar o quê? Cura física? Solução de problemas emocionais, financeiros? Para alcançar o quê? A Bíblia diz, para alcançar o perdão dos pecados. O Evangelho é perdão dos pecados. O Evangelho é poder de Deus para transformar vidas, transformar o homem interiormente, o seu coração, o seu caráter. Obviamente, claro, isso é compreensível, que muitas vezes quando o homem muda por dentro, a sua situação do lado de fora também é modificada, também é mudada de diversas formas, de várias maneiras. Ele será uma pessoa melhor, um trabalhador mais honesto, poderá até obter algum progresso financeiro por desenvolver uma disciplina interior. Mas, se não obtiver progresso financeiro, o importante é que obtenha a salvação, porque o Evangelho é para a salvação e não para outros fins. Nós lembramos daquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, lida na lição anterior, sobre o pecado e seus resultados. 1 Coríntios, capítulo 6,
onde o apóstolo Paulo se dirige à igreja em Corinto e ele diz: vocês sabem, no versículo 9 e 10, na nova tradução na linguagem de hoje, ele dirá: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Agora veja o que Paulo diz a estes cristãos da cidade de Corinto, no versículo 11. Ele vai dizer: assim foram alguns de vocês. O passado deles era aquele. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Eles haviam sido assim no passado, ladrões, idólatras, adúlteros, homossexuais, haviam sido, mas não eram mais. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar as vidas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o mesmo em outras palavras. 2 Coríntios 5, 17, lerei na nova versão internacional. 2 Coríntios 5, não, na nova versão internacional, não, mas na nova tradução da linguagem de hoje. 2 Coríntios 5, 17 dirá: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, é uma nova criação, foi feito de novo, foi recriado. É uma pessoa diferente. E Jesus veio para isso, para transformar o ser humano, para recuperar a comunhão com Deus que foi perdida lá no Éden e que precisava ser recuperado. O Evangelho não é. Em primeiro lugar, o Evangelho é salvação, perdão, vida eterna. O Evangelho é poder de Deus para transformar vidas. O Evangelho não é prosperidade financeira. Jesus foi rico? Aquelas pessoas que afirmam que o cristão tem que ser rico, tem que ser bem-sucedido, senão há algo de errado com a sua fé. As pessoas que afirmam isso estão esquecendo, ignorando, deixando de lado um fato muito simples e básico. Jesus, o Mestre, o perfeito que nunca pecou, o Senhor, foi pobre. A Bíblia diz que ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele mesmo disse em Lucas capítulo 9, versículo 58. Jesus foi pobre, desprovido de bens materiais. Inclusive, a Bíblia fala sobre a necessidade de desprendimento, de não ser apegado às coisas deste mundo, aos bens materiais. A Bíblia não proíbe um cristão de possuir bens, de ser rico. Mas a avareza é condenada. E o desejo de enriquecer pode conduzir o homem a diversos males. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. E leiamos juntos os versículos 6 a 10. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas que querem tanto ter dinheiro se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Encheram a sua vida de sofrimentos. A Bíblia diz o que foi que trouxemos para o mundo e o que vamos levar do mundo. A resposta é a mesma. Nada. Como disse Jó,
Nu nasci, nu morrerei. Esse é um fato estabelecido pela Bíblia. A Bíblia diz que se temos comida e roupas, fiquemos com isto contentes, porque os que querem ficar ricos caem em pecado. O amor ao dinheiro é uma fonte de todos os males. O Evangelho não é prosperidade financeira. Quando algumas pessoas procuraram Jesus para receber alimento, Jesus reprovou aquela atitude. João 6, versículo 27. João 6, 27. Nós lemos aqui: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que ele tem autoridade. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga. Eles haviam se esforçado, eles haviam atravessado o lago, eles haviam procurado Jesus. Jesus disse: opa, caminhado, na verdade, uma longa distância para circular o lago. Jesus disse: não trabalhem para conseguir a comida que se estraga. Não é esse o objetivo que deve fazer você se aproximar de Cristo, as coisas deste mundo, desta vida, mas sim a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. E Ele é essa comida, porque Ele é o pão da vida. Esse trabalho aqui é um trabalho que vai nos proporcionar, o trabalho neste mundo, os esforços neste mundo, nos proporcionar um benefício temporário, mas o trabalho em prol de conseguir a comida que dura para a vida eterna nos proporcionará um benefício eterno, e Jesus é essa comida. O Evangelho não é prosperidade financeira, o Evangelho não é cura de doenças. Jesus ensinou algo muito importante em Mateus capítulo 18, quando disse que nada adianta se o homem tiver o corpo perfeito e não obtiver a salvação da alma. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9. Jesus vai dizer o seguinte nesses dois versículos: se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo do inferno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Jesus disse isso encorajando seus seguidores a qualquer sacrifício para livrar-se de um pecado. Inclusive, Jesus disse que, se fosse o caso, cortando um dos membros do corpo. Jesus diz exatamente isso: é melhor entrar na vida sem uma das mãos, sem um dos pés, sem um dos olhos, ou seja, manco, aleijado, do que tendo o corpo perfeito. Ir para o inferno. O que é mais importante, não devemos inverter a ordem de importância das coisas. O que é mais importante é o estado do seu corpo, é o estado de sua conta bancária, condição da sua conta bancária, é o estado, a condição da sua empresa, ou o estado, a condição da sua alma. O que é mais importante? A alma é eterna e as outras coisas são temporárias, ficarão aqui e se destruirão. O Evangelho não é cura de doenças, o Evangelho não é expulsão de demônios, o Evangelho não é o poder de fazer milagres. Deus é poderoso e Ele pode realizar coisas surpreendentes e maravilhosas, mas ninguém deve enfatizar o poder de fazer coisas surpreendentes e maravilhosas acima da salvação. Jesus disse isso em Lucas, capítulo 10, quando os discípulos voltaram para Jesus alegres, porque estavam realizando maravilhas, expelindo demônios, estavam vendo o sobrenatural. Isto estava fascinando, deixando eles maravilhados, e Jesus disse: não
Não fiquem maravilhados, fascinados com isto. Fiquem maravilhados com algo que é maior do que isto. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, versículos 17. Lucas 10, versículo 17 e depois o versículo 20. Lucas 10, 17, os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. E veja o versículo 20. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Jesus disse: esta é a razão da alegria. É por isto que o cristão deve se alegrar, comemorar, porque o seu nome está escrito nos céus. Porque o Evangelho não é expulsão de demônios, nem poder miraculoso. O Evangelho é salvação, perdão de pecados. O Evangelho não é solução ou o que retira os problemas da vida. Jesus teve muitos problemas. Desde que nasceu até o dia de sua morte, Jesus viveu tendo muitos problemas. Ele que era um homem perfeito, ele que nunca pecou, e até o último momento de sua vida, ele sofreu angustiado, sabendo que logo seria martirizado, maltratado e crucificado. E nesta ocasião ele não deu uma ordem a Deus para livrá-lo daquele mal, ele não exigiu de Deus que o livrasse daquele mal, como alguns dizem que devemos fazer hoje. Isto a Bíblia, em hipótese alguma, prova, apoia. Jesus humildemente pediu ao Pai que, se possível, passasse dele aquele problema. Se possível. Essa foi a atitude e pedido de Jesus. Nós também podemos orar humildemente, como Jesus, pedindo a Deus que, se possível, afaste de nós um problema de qualquer natureza. Não faz mal orar, mas com humildade, entendendo que Deus é soberano e nós somos criaturas pequenas. O valor que nós temos aos olhos de Deus não vem de nós mesmos, vem do próprio Deus que coloca esse grande valor em nós. Não temos o direito de tratar Deus como se fosse um empregado, dizendo: vá e faça isso agora. É um desrespeito, é uma afronta, é uma blasfêmia tratar Deus assim. Nem Jesus, que era filho, sem pecados, se atreveu, usou de desrespeito, de insolência e agiu assim. Veja Mateus, capítulo 26, versículos 39 e 42. Mateus, capítulo 26, versículos 39 e 42. E aqui nós lemos o seguinte. Mateus 26, 39. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E o versículo 42, pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Embora Deus tenha poder para curar, resolver todos os nossos problemas, ele nunca fez uma afirmação específica e direta para nós, dizendo que faria isso. E quando faz, é segundo a sua vontade soberana, não porque exigimos ou determinamos que faça. Nem Jesus teve essa atitude. Ele disse: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Sofrimento faz parte da vida cristã. Quais homens fiéis a Deus na história bíblica sofreram? Qual é a resposta? Todos. Todos.
Jesus, começando pelo mestre que nunca pecou, Jó, homem reto diante de Deus, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28, que esteve em perigo. Ele disse: estive muitas vezes na cadeia, fui chicoteado, estive em perigo de morte, em 5 ocasiões levei 35 chicotadas, me bateram com porretes, uma vez fui apedrejado, estive em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, 2 Coríntios 11, versículo 26, em perigos na cidade, no deserto, em alto mar, em perigos causados por falsos irmãos, versículo 27, em trabalhos e canseiras. Paulo, além de tudo isso, recebeu um espinho na carne, que embora não sabemos com certeza o que era, porque ele não disse, sabemos que era algo que o fazia sofrer. E ele orou a Deus para que retirasse dele aquele espinho. Qual foi a resposta que ele recebeu de Deus? Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 12. E leiamos a partir do versículo 7. Do versículo 7 até o versículo 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Mas, para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa. Almeida Revista Atualizada vai dizer um espinho na carne, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Uma doença dolorosa, como um espinho no corpo. 3 vezes ele pediu ao Senhor que o tirasse. A resposta de Deus foi: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Paulo disse, então, me alegro, no versículo 10, com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades. Jesus não fez nos evangelhos nenhuma promessa de retirar os sofrimentos. Aliás, ele fez uma promessa. A única promessa feita por Jesus, especificamente relacionada a sofrimento, está em João 16, 33. João 16, 33. E o que é que diz João 16, 33? Diz isto aqui: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições. Como Jesus teve aflições, mas venceu, permaneceu fiel. E ele é o exemplo de fidelidade e perseverança que nós devemos imitar. Mas ele garantiu: neste mundo vocês terão aflições. Quando o autor de Hebreus fala sobre os heróis da fé, no capítulo 11, versículos 36 a 38, também se refere aos sofrimentos que eles experimentaram. Dá uma olhada comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 36, Hebreus 11, 36. Alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados e jogados na cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, outros mortos à espada, andaram de um lado para outro, vestidos de peles
de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos, maltratados, andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Foram insultados e surrados, acorrentados e jogados na cadeia, mortos a pedradas, cerrados pelo meio, mortos à espada, eram pobres, perseguidos e maltratados. Os heróis da fé, os grandes homens do passado. Sofrimento faz parte da vida da pessoa que é fiel a Deus, tem o seu lugar e o seu propósito na vida da pessoa que é fiel a Deus. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não solução para os problemas neste mundo, nesta existência. Concluindo, o pior de todos os problemas da humanidade não é a fome, a doença, ou as deficiências físicas, ou o desemprego, ou os problemas financeiros. O pior problema da humanidade é o pecado e suas consequências ou resultados não só nesta vida, mas também, e o que é ainda mais grave, suas consequências ou resultados na vinda vindoura, ou seja, o castigo eterno no lago que arde com fogo e enxofre, como a Bíblia descreve, a saber, a segunda morte. Este é o pior problema da humanidade. E este problema tem sua solução em Jesus Cristo e em seu Evangelho. Reconciliação com Deus é a maior necessidade do homem. E essa necessidade pode ser plenamente suprida, satisfeita em Jesus e no seu Evangelho. Nas próximas lições e no próximo módulo, estudaremos qual é a parte do homem, o que o homem precisa fazer para receber a salvação. Se o pecado cria um abismo, um grande distanciamento entre Deus e o homem, Jesus Cristo construiu a ponte para religar. O que o homem precisa fazer para atravessar esta ponte, veremos a partir do próximo módulo. Por favor, pense bem no que vimos na Bíblia durante esta lição. Releia todos os versículos, se necessário, ou reveja estes vídeos, considerando com calma as explicações que são dadas. Eu não tenho o propósito de lhe ofender ou fazer pouco de sua crença ou prática. Apenas quero ajudá-la, apresentando o que a Bíblia diz sobre o que é o Evangelho. Como já vimos em lições anteriores, há no mundo religioso e evangélico muitas distorções, explicações erradas das Escrituras. Mas a Bíblia é o que nos guia, ela é a verdadeira e pura palavra de Deus. O que você fará com o que aprendeu sobre o que é o Evangelho? Imploro que, ainda que tenha que abrir mão de suas ideias e práticas para ficar com a verdade de Deus, que faça isto e deixe a Bíblia falar.